Opa pessoal, bom dia, aqui quem fala é o professor Saulo, certo? E na atividade de hoje a gente vai concluir o segundo caderno de atividades, tá? De matemática. Então, vocês vão procurar essas questões aqui no caderno de matemática de vocês, o segundo caderno, tá? E vocês vão resolver ela, certo? Eu vou separar essas questões agora uma por uma e vou explicar mais ou menos quais são os procedimentos que você vai ter que fazer para poder encontrar as respostas, tá bom? Então vamos lá, gente. Essa primeira questão aqui, printar ela, colocar ela aqui. Então, ó, basicamente, o que, é que ele está querendo? Ele está querendo que você determine o valor de z, certo? Então, qual é o valor de z? Tudo bem? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é identificar onde é que está esse ângulo z. O ângulo z está aqui, ó, certo? Então, o ângulo z é esse valor aqui, tá? Então, vamos para uma breve teoria. Eu não vou responder a questão, lógico, mas eu vou ensinar para vocês o que, é que a gente poderia fazer. Seguinte, quando a gente tem um círculo, a gente tem uma volta completa, certo? Essa volta completa, ela equivale a dizer que a gente fez um ângulo de 360 graus. 360 graus é uma volta inteira num círculo, tá? Quando a gente corta esse círculo no meio e a gente só dá metade de uma volta, a gente não anda tudo, a gente só anda metade dessa volta aqui, ó. A gente só andou metade de 360. Essa metade de 360 equivale a um ângulo de 180 graus. Ou seja, quando eu tenho uma reta na horizontal, uma reta deitada, quer dizer que eu tenho 180 graus nela, certo? Metade dessa reta tem 180 graus, tá? E aí o que que acontece, gente? Nessa reta eu posso desenhar outra reta, por exemplo, essa daqui, tá? E aí o que que eu posso fazer? Essa reta, ela vai fazer um ângulo com o chão de, por exemplo, 60 graus. Esse é um exemplo, tá? E eu posso lhe perguntar qual seria o outro ângulo da cor verde, certo? Então aqui é simples, tá, gente? Você vai observar a seguinte situação. Se tudo aqui tem que ter 180 graus e aqui eu já tenho 60, quanto é que valeria esse ângulo x? Então, ó, x mais os 60 tem que dar 180 graus, tá? Beleza, gente? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar esse 60 que está aqui e passar ele subtraindo. 180 menos o 60, que vai dar 120. Basicamente, gente, é o seguinte, você só precisa fazer o número menos o ângulo que já está ali. Vai dar 120, tá? Então, vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Certo? Tem uma reta aqui, o ângulo aqui agora é 150. 150. E eu quero saber quanto é que vale esse ângulo verde aqui. Tá? Então, ó, a soma não tem que dar 180, então você faz 180 menos o ângulo que já está ali, ó, 150. Então vai dar 30, certo? Então esse ângulo verde, ele é 30 graus, certo? O que que acontece? Acontece que às vezes ele não coloca apenas uma reta, ele coloca duas retas, tá? O problema te propõe trabalhar com duas retas, que é o nosso caso aqui, ó. Se a gente vira isso aqui de cabeça para baixo, eu vou ter essa reta e vou ter outras duas retas, tá? Então, ó, aqui eu tenho 50, 60 e z. Vou colocar aqui um exemplo, 30 e 20, tá? Só para exemplificar. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu quero saber quanto é esse ângulo que está aqui dentro, certo? Quanto é esse ângulo que está aqui dentro? Cara, é só tu fazer, ó, 180 menos o ângulo que já está ali, que é o 30, sobra 150. E agora eu vou usar o outro. 150 menos o ângulo que já está ali é 130. Deu para entender, gente? Então é só você subtrair o 180 do ângulo que já tem. E se tiver dois ângulos, você vai subtrair o 180 de um ângulo e depois subtrair do outro e você vai encontrar esse. Beleza? Essa questão 11 aí já foi. Questão 12.
Veja o quadrilátero. Claro, pessoal, que acho que os números são diferentes, tá? Então, se liguem aí. Veja o quadrilátero MNPq, que é MNPq, desenhado na malha quadriculada abaixo. O quadrilátero que é semelhante ao quadrilátero MNPq é qual? Pessoal, gente, uma figura, quando ela é semelhante à outra, ela funciona da seguinte forma. Então, imagina que eu tenho esse quadrado aqui, tá? Esse quadrado aqui, ele é formado por três quadradinhos que estão na horizontal, tá? Ó, aqui, ó, vou colocar uma seta. Três quadradinhos que estão na horizontal e quatro quadradinhos que estão na vertical, tá bom? Beleza? Se eu quisesse dobrar o número de quadrados na horizontal, eu tenho que manter a proporção nos quadrados que estão na vertical. O que é dobragem? Dobragem é multiplicar por 2. Então, por exemplo, veja. Se eu quero dobrar, eu agora vou ter 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Eu dobrei a quantidade de quadradinhos que estava na horizontal. Se eu faço isso na horizontal, eu também vou ter que fazer isso na vertical. Se ali tinha 4, agora eu vou ter que fazer com que apareça 8 quadradinhos na vertical. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, gente, veja, contando aqui rapidamente, ó, eu vou ter 6 quadrados. E aqui agora eu vou ter 8 quadrados, tá? Beleza? 8 quadrados. Então, se eu dobro algum lado do quadrado, eu vou ter que dobrar o outro lado também. Da mesma forma, gente, se eu diminuo pela metade, eu vou ter que diminuir pela metade. Se eu multiplico por 3, eu vou ter que multiplicar por 3. Tá? Então, aqui, ó, tu vai ter que observar o quê? Aqui ele tem 4 quadrados, né? 4 quadrados. E ele quer saber, ó, qual desses é semelhante. Tá? Eu vou aqui só eliminar uma letra para vocês tentarem entender. Tá vendo que aqui tem 4 quadrados também? Então, quer dizer que se continua tendo 4 quadrados na horizontal, na vertical deveria ter quantos quadrados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deveria ter 6 quadrados aqui na vertical, né? Aqui não tem, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acho que tem 12, sei lá. Então, vocês estão vendo que não tem a mesma quantidade. Por isso que eles não são semelhantes, tá? Eles não são semelhantes. Para ser semelhante, eles têm que manter essa proporção. Certo? Então, você vai ter que procurar um que mantenha a proporção. Veja aqui, ó. Esse aqui. Aqui só tem 2 quadrados. No original tinha 4. Quer dizer que eu dividi por 2. Então, os quadrados na vertical também vão ter que ser divididos por 2. Como eu tenho 6 aqui na vertical, aqui eu deveria só ter 3. E eu não tenho isso, então por isso que também não seria essa letra. Então, dê uma olhada aí na letra A e na letra B. Tá? O professor Regerêncio desenhou o triângulo achurado. Achurado é pintado, tá? Numa malha quadriculada, como mostra a figura abaixo. Então, ele fez a seguinte pergunta à turma. Se eu aumento esse triângulo em 5 vezes, lembra da ideia lá dos quadrados, né? Como é que vão ficar as medidas dos seus lados e dos seus ângulos? Então, dos lados vocês já sabem, né, gente? Se aqui vai aumentar em 5 vezes, todo mundo vai ter que aumentar em 5 vezes, né, gente? A ideia dos lados é a mesma. E como é que ficam os ângulos, gente? Ângulo é a abertura que eu mostrei para vocês na questão 1, tá? Ângulo é esse aqui, certo? O que é que acontece? Ângulo é essa abertura aqui. Ou essa, ou aquela outra lá. Mas o ângulo seria esse tamanho, ao tamanho dessa medida aqui, ó, essa abertura, tá? Então, o que é que acontece? Se eu tenho um triângulo pequenininho, ele vai ter uma determinada abertura, certo? Certo? Se eu aumento esse triângulo em proporções iguais, os ângulos, galera, eles vão permanecer os mesmos, certo? Porque todos os lados foram crescendo
de forma igual, tá? Então os lados podem até mudar, mas os ângulos eles não vão mudar. Deu para entender, né? Beleza? Então vocês vão ver aqui quem foi que deu a resposta correta. Aqui é uma questão de leitura de gráfico, tá, gente? Muito fácil. Então, no mês de setembro, a loja popular vendeu 100 calças, 50 blusas, 25 pares de sapatos, 65 pares de cintos, 65 cintos e 80 pares de meias. Qual o gráfico que melhor representa? Gente, aqui basicamente é só tu bater o olho e olhar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? De qual não seria a resposta. Para vocês tentarem entender. Vamos ver aqui, ó. 100 calças. O cara vendeu 100 calças. Todos aqui são 100 calças. Não tá legal. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 50 blusas, tá? Vendeu 50 blusas. Tu vai aqui, ó. Sei lá, na letra A. Tá aqui o nome blusas, certo? Que é o segundo, essa é a segunda coluna aqui que tá pintada, tá? Vou pintar aqui pra vocês. Essa segunda coluna aqui, ó. Tá? E aí tu vai subir e ver até chegar na pontinha dele, ó. Subiu até chegar na pontinha. E tu vai puxar aqui, ó, na horizontal. Vocês estão vendo que tá batendo no número 80? Só que ele falou que vendeu 50 calças. Ou 50 blusas, desculpa. Então é por isso que a resposta não seria a letra A. O resto é com vocês, tá? Acho que deu para entender como é que aparece essa questão. Questão 15. Um aquário tem um formato de um paralelepípedo retangular. Gente, eu já tinha explicado para vocês como é que a gente calculava o volume, né? Mas o que é um paralelepípedo? Paralelepípedo, gente, é uma caixa, tá? Então, uma caixa de sapato, então, o formato de uma caixa de sapato, certo? O formato de uma caixa de sapato. E ele tem 3 dimensões. Quais são as dimensões? Comprimento, a largura, e ele tem a altura, certo? E aí o que acontece? Eu posso calcular a quantidade de água que cabe dentro desse paralelepípedo, certo? Então, como é que eu faço? Vou calcular o volume dele. Para calcular o volume, basta que tu multiplique as 3 dimensões que eu tenho, o comprimento vezes a altura vezes a largura, certo? Então, basicamente é isso. Vou dar um exemplo aqui. Se aqui fosse 6, aqui fosse 2 e aqui fosse 5, ia ficar 6 vezes 2 vezes 5. 6 vezes 2 dá 12 e 12 vezes 5 dá 60, beleza? Então, ó, aí, ó, o que a gente também tem aqui? Então, ele está dando as medidas aqui, né? Então, você já tem as medidas, certo? E o que acontece, gente? Essas medidas, elas estão em centímetros. Quando tu multiplica 3 dimensões que estão todas em centímetros, tu vai encontrar centímetros elevado à terceira, tá? E eu já tinha mostrado para vocês na aula anterior, na aula em junho, que a gente poderia converter o que estava em centímetros cúbicos para litros. Tá? Então, como é que eu faço? 1 centímetro cúbico, ele vale aproximadamente 0,001 litro, tá? 1 centímetro vale 0,0001 litro. Então, quando você multiplicar aqui, você vai ter o volume da caixa, certo? Então, eu vou dar um exemplo aqui. 60. Isso vale quantos litros, certo? Então, você vai multiplicar cruzadinho, ó. X vezes 1 dá X. E 6 vezes essa quantidade de números. Para você multiplicar é bem simples. Tira a vírgula e multiplica. E aí você devolve a vírgula. 1, 2, 3. Então, você vai devolver 3 casinhas. 1, 2, 3. 0,006 litros. Certo, gente? Beleza, então, aqui o que é que tu vai fazer? Vai multiplicar as 3 dimensões, né? Para poder encontrar esse volume, certo? Depois que tu encontrar esse volume, o que é que ele está falando? Ele não está querendo que você encha toda a caixa, ele só quer que você preencha 3/4 dessa caixa. Então, por exemplo,
Se eu não quisesse encher essa caixa de água, tá? Se eu não quisesse encher essa caixa de água, só quisesse encher até essa linha amarela, tá? O que eu ia ter que fazer? Ó, quero só encher até aqui. O que eu ia ter que fazer? Eu encontrei 60, não foi? Ó, se eu só quero encher 3 quartos, eu vou multiplicar por 3 dividido por 4. 60 vezes 3 dá 180. 180 dividido por 4 dá 45. Então, na verdade, eu não quero encher 60, eu quero encher 45. 45 o quê? Centímetros cúbicos. A resposta, ela está em litros. É por isso que eu vou ter que converter, certo? Então, aqui seria quanto se eu não quisesse encher a caixa toda? 45 vezes 0,001. Então, aqui ia dar isso aqui, ó. 0,0045 litros. Deu pra entender, né, gente? Se eu quiser encher a caixa toda, basta multiplicar todo mundo. Se eu só quiser encher um pedaço da caixa, eu multiplico todo mundo e depois multiplico pela fração correspondente. Como todas as medidas estão em centímetros, a resposta vai dar em centímetros elevado à terceira. Só que ele quer a resposta em litros. E o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer essa regrinha de 3. 1 centímetro cúbico vale 0,001 litro. 45, que foi o meu exemplo, daria quanto? Multiplica por bem e você vai encontrar. Beleza? Questão 16. Um salão de festas tem um formato de bloco retangular e possui as seguintes dimensões: 25 metros de comprimento, 20 metros de largura e 4 metros de altura. Certo? Então, ó, é a mesma ideia aqui, tá, gente? É a mesma ideia. O cara tá te dando as 3 dimensões, então tu já vai ter que calcular o volume, certo? Igual a questão anterior. E qual é o valor da massa do ar contido nesse salão, sabendo que em 1 metro de ar temos 1,3 kg de massa. Então, gente, vou fazer uma questão parecida, tá? É a mesma ideia, gente. Daqui pra cá tem, sei lá, 1 metro, 2 metros, 3 metros, tá? Vou multiplicar o volume, ó, 1 vezes 2 vezes 3. 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. Como as medidas estão em metros, vai ser metros cúbicos, tá? E é o que ele fala. 1 metro cúbico de ar tem 1,3 kg de massa. Então, 1 metro cúbico tem 1,3 kg. Se tu tem 6 metros cúbicos, isso vale quantos quilos? Aí você multiplica por 0,1. 1 vezes x vai dar x. E 6 vezes 1,3, que é só você esquecer que tem vírgula, multiplicar aqui os números, tá? E devolver a vírgula. Daria 7,8 quilos. Você vai fazer a mesma coisa dessa questão, só que óbvio trocando os valores. Tá? Questão 17. O bicho preguiça é um mamífero com hábitos de vida noturno. Podemos encontrar esses animais em florestas tropicais da América do Sul, América Central e Mata Atlântica. Um bicho preguiça filhote pesa 400 gramas. Quando chegar a adulto, ele vai pesar 15 vezes mais. Qual será o seu peso em quilogramas? Então, gente, vou dar outro exemplo aqui, tá? Vamos dar os números. Ó, imagina que o bebê pesa 600 gramas, tá? E quando ele vira adulto, o peso dele aumenta em 12 vezes. 12 vezes. Então, tu vai fazer 600 vezes 12, tá? Só fazer a multiplicação normalzinha, tá, gente? Não tem muito o que fazer, não. 0,027. Então, daria 7.200. A unidade de medida é grama, tá bom? 7.200 gramas. Só que ele quer a resposta em quilogramas. Então, como é que eu faço? Vamos relembrar lá. As unidades que eu tenho: quilo, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e 1 miligrama, certo? Então, eu tenho 7.200 gramas e eu quero chegar aqui, ó. Cada casa que eu volto, que eu ando para a esquerda, eu vou perdendo um zero. Quando acabar os zeros, eu vou ter que começar a botar vírgula. Então, ó, andei a primeira casa, perdi já um zero aqui, ó. Andei a segunda casa, já perdi esse zero aqui, ó.
E quando eu cheguei aqui, eu não tenho mais zero para perder. Então a vírgula começa a voltar. 7,2 quilos. Vou colocar outro exemplo aqui para tirar dúvida caso alguém tenha, tá? 83,4. Pronto, eu quero ir para lá, tá? Ó, não tem vírgula para perder, ou não tem zero para perder, a vírgula já começa a andar direto. Ó, andou e andou. E se eu quiser ir para lá, o que é que acontece? Ganha zero. Se ele tiver vírgula, a vírgula primeiro tem que andar. Como vocês estão vendo aqui, ó, se eu fosse voltando, a vírgula primeiro anda. Quando a vírgula some, eu começo a botar zero no número. Beleza, gente? Beleza? Vou fazer a mesma coisa aqui. O gráfico a seguir apresenta a preferência da modalidade esportiva de 100 pessoas, tá? O percentual de pessoas que preferem vôlei, basquete e ciclismo vale quanto? Gente, basicamente aqui, tu vai ver quantas pessoas gostam de basquete, quantas pessoas gostam de ciclismo e quantas pessoas gostam de vôlei e somar, tá bom? Como são 100 pessoas, já é o equivalente a 100%. Tá? Então, basicamente, aqui só vai somar. Questão 19. Dos 600 reais que Vera tinha, ela gastou 150 para liquidar uma dívida. Então, você já sabe quanto é que sobrou, né? No bolso dela, né? Assinale a alternativa que representa a fração do valor que ela gastou para liquidar a dívida em relação ao total que ela tinha. Ó, quanto ela gastou para liquidar a dívida. Vou dar um exemplo aqui, tá? Eu tinha, sei lá, eu tinha 600 reais, certo? Se eu gastei 200 reais para liquidar uma dívida, quer dizer que eu gastei quanto? Então, é o seguinte, tu vai dividir teu total pelo que tu gastou para pagar, total, sobre o gasto. Quando tu dividir aqui, ó, vai dar 6 dividido por 2, que dá 3. Ou seja, é como se eu tivesse um círculo, e dividir esse círculo em 3 partes. Certo? O 200, ele é uma parte do círculo, certo? O 200 é uma parte do círculo. Então, eu só gastei 1/3 para pagar minha dívida. Deu para entender, gente? Eu só gastei 1/3 para pagar minha dívida. Outra forma que você tem de fazer é você, em vez de colocar total sobre gasto, você fazer a operação contrária. Gasto sobre o total. 200 dividido por 600. Vai ficar 2 dividido por 6. Certo? E aí você pode simplificar se você não encontrar a resposta lá. Você pode tentar dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Vai ficar, ó, 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Beleza, gente? Tranquilo? Para finalizar, ó, então aqui você vai fazer uma coisa muito parecida, tá? 150 dividido por 600, vai cortar os zeros, tá? Karina confeccionou 2 toalhas de mesa e utilizou fita de cetim para fazer o acabamento, como mostra a figura, tá? Então, qual alternativa representa a quantidade total de fita? Então, a fita ela é só o contorno da figura, só o perímetro da figura, tá? Então, como é que eu calculo o perímetro de uma figura, gente? Coisa mais fácil do mundo, tá? Vamos dizer que aqui tem 6 metros, 2 metros. Lógico que então aqui vai ter 2 metros, e aqui vai ter 6 metros aqui embaixo. O perímetro é o quanto tu precisa para andar toda a figura, tá? Dar um contorno da figura. Então é só tu somar. Se daqui para cá tu andou 2 metros, tu vai lá e soma. Daqui para cá tu andou 6 metros, tu vai lá e soma. Daqui para cá tu vai ter que descer 2 metros. E daqui para cá tu vai ter que andar mais 6. Normalmente a gente não bota esses valores aqui. Por quê? Porque você já subentende que se aqui tem 2, aqui tem 2. E se aqui tem 6, aqui tem 6. Tá? E aí é só somar, tá, gente? Aqui vai dar 16. Beleza, galera? Qualquer dúvida eu tô por aqui e é isso, tá? Resolva no seu caderno. Tchau.